E será por que ele diminui, assim, tem esse ciclo, já que a forma é a mesma pra chegar nele, assim, sempre vai ter. Você sabe que tem o que pode ajudar a gente a responder isso? Tem uma teoria que é o efeito da mera exposição. Esse é um experimento da década de 60 da psicologia social. E o que é que fala, né, essa teoria? Que quanto mais eu vejo, mais eu gosto. Só que isso precisa ter um espaçamento. Se eu saturo demais uma coisa, eu tenho aversão àquilo. Isso explica a fama e também o cancelamento. O segredo da fama é o quê? Uma exposição bem controlada. Se ela é demais ali, ela satura, né? Todo mundo enjoa. O cancelamento, ele ficou sem freio. Todo santo dia tem um cancelado. Não, tem muito mais. Tem mais, né? Tem Todo muito dia são mais. vários, O problema né? que eu quero chegar agora, Tá por muito exemplo, foda isso aí. eu vejo caras na internet que eles estão querendo cancelar o cara o tempo todo, assim. Tipo, vamos pegar aqui o Paulo Musi. Cara, o cara tá sofrendo, assim, uma atrás da outra, assim. E o tempo todo os caras querendo, de alguma forma, cancelar o cara. O cara, pra mim, ele é meio que incancelável. Em alguns aspectos. Mas mesmo assim a galera tenta. O que esse cara, por exemplo, tem que fazer pra parar esses ataques, assim? Você lembra? Sumir ou mudar o jeito de pensar? De forma alguma, não tem que sumir. Uma estratégia de poder é exatamente você não sumir e enfrentar. Eu não sei se vocês lembram, na época da escola, sempre tem, assim, a turma que faz o bullying com alguém e aquela pessoa que é a vítima. Um apelido, ele só pega se a pessoa ligar. Tchorró. Tchorró. Tchorró pegou porque... Talvez em algum momento você ficou irritado no começo. Caralho, pô, eu queria me chamar de doido aí. Tchorró era o doido da tua cidade, né? Então você se incomodou não no tem momento. jeito, pega mesmo. Pega. Se no momento... Só pra constar, na época o doido também achou ruim, tá? Só pra... Esse cara aí é chato demais, não quero conhecer. Se na época você tivesse fingido, falar, porra, adorei esse nome. Eu quero que todo mundo me chame de Tchorró. Isso ia perder a graça. Ninguém ia chamar. Porque a intenção era te ferir, te atacar. Se a pessoa vem com uma arma que pra você não tem efeito, vai jogar a arma. Esse tiro não ia pegar em você. Eu concordo, assim, tipo... A gente tem um amigo que, inclusive, já teve aqui no podcast 3 vezes, né? Que é o Denis. Sim, um Denis cara Xavier, de que muita é um personalidade, liberal, várias pós-graduações na Europa, de liberalismo. Pra mim, é um dos maiores liberais do país hoje. Com certeza. Ele fala, velho, me cancela, por favor, eu quero que me cancela. Porque, cara, ele fala, eu sou incancelável. E ele fala, assim, coisas que assim, a primeira vez que você ouve, você fala assim, que... Causa estranheza, né? Não, esse dia pra trás ele meteu um, tipo assim, que a pessoa que dirige bêbada, ela não deveria ser punida. Você fala assim, que... pessoa que dirige bêbada, ela não deveria ser porque ele nunca teve nenhum parente morto por acidente, né? Mas aí ele defende, porque é o seguinte, é sem imputar um crime, sem imputar crime pra quem não fez nada ainda. Como é que você vai incriminar alguém que não fez nada? Eu posso pegar o carro bêbado, posso sair daqui e posso chegar lá na minha casa sem acontecer nada com ninguém. Sim, otimista ele, porque também pode ser o contrário. Pode ser o contrário, e a possibilidade é grande. E aí eu falo, Denis, mas não dá, cara, não pode, é perigoso. Né? Você tá bêbado, você não dirige do mesmo jeito. Não, irmão, eu não cometi nenhum crime, eu não posso ser preso. Eu não matei ninguém, não prejudiquei ninguém. Eu tenho o meu direito, eu tenho a minha liberdade de fazer o que eu quero. E eu quero pegar meu carro bêbado aqui e sair daqui e ir pra minha casa. E ele fala essa porra pra todo mundo, irmão. E foda-se o que os outros pensam, velho. Um ponto. Eu acho que assim, todo mundo tem
tem sim o direito ao livre pensamento, né? E ele não está proibido de falar o que ele pensa. É até bom que ele fale o que ele pensa, Sim. que outras pessoas também falem o que elas pensam para ele. E aí, dentro de um consenso comum, isso vira uma norma ou não. Até pra isso Mas ser é isso. discutido, né? Ué. E mostrar pra ele, talvez, que o pensamento dele não é o melhor. Sim. Mas pra você entender se um pensamento é melhor ou não, você precisa de ouvir o outro pensamento e dar voz pra isso. Discutir, não é calar isso aí. Quando você cala, você perdeu a oportunidade de crescer, de ter mais conhecimento, de... Não é, mano? Não dá, pá. Você sabe que isso faz a gente pensar até sobre a própria questão do cancelamento, que as pessoas acham que ninguém mais pode falar nada. Claro que pode. Né? Graças a Deus a gente tem o direito adquirido de se expressar, de falar o que pensa. O que eu não posso falar é assim... Desculpa. Coisas criminosas. Não pode, não. Se você falar... Você... Não, coisas criminosas, eu não posso, na minha fala, induzir um crime. Eu tenho que ter responsabilidade. Ou eu não posso também sair, em nome de uma liberdade de expressão, eu querer desrespeitar o outro, invalidar o outro. Então, nós temos responsabilidade. Se você tirou o que você está pensando, se você tirou daqui e colocou para fora... Você é avalista disso, você assina isso. Não é um pensamento aleatório. Sabe, as coisas não nascem na ponta da língua. Se você falou alguma coisa, é porque você pensou, mesmo que por um milésimo de segundo, você pensou naquilo. E aqui você ainda tem tempo de maturar as coisas, de ouvir outras opiniões. E para depois colocar na mesa. Eu gosto de usar o Denis de exemplo, porque você sentiu ali do primeiro exemplo que eu dei, né? E tem outro que ele fala também, que é bem foda, assim, sabe? Tipo, dentro da liberdade de expressão que ele prega, que ela tem que ser irrestrita, você tem que ter liberdade de fazer o que você quiser, ele fala que as pessoas têm o direito de serem racistas, de serem homofóbicas, né? E aí ele pega e dá um exemplo. É um direito para anular outro. Ele pega e dá um exemplo, fala assim, cara, você contrataria um racista para trabalhar na sua empresa? Não, eu não contrataria. Só que como que você iria saber que ele é, sendo que você está proibindo ele de ser? E acaba que quando você faz essa proibição, você não descobre na hora, mas você descobre a hora que está do seu lado. Que você proibiu a pessoa de ser racista para um contexto geral. Mas a hora que ela tá lá do seu lado, assim, almoçando do seu lado, jantando do seu lado, ela vai e solta uma, você pega e descobre. Putz, cara, o cara tá aqui dentro da minha casa. O cara é racista, né? Então... ele fala que você tem que dar holofote às coisas ruins para você poder decidir se você quer ter aquilo perto ou longe de você. E isso é muito doido também, sabe? É outra coisa que é espinhosa, que é difícil de você falar, porque gera cancelamento isso aí também, né? Eu acho que a liberdade ela não tem que ser irrestrita. Uhum. As leis elas existem justamente para conter barbáries. Legal. Porque senão a gente viveria como animal no meio da selva. A partir do momento que a gente se junta em comunidade, precisa ter um regimento ali, um regulamento para as pessoas ficarem seguras, para elas terem seus direitos ali. Tem os deveres e também tem os direitos. Se eu dou um livre acesso para um cidadão, para ele fazer o que ele achar que ele tem que fazer, aí cada cabeça é uma sentença. Ele pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo, eu posso fazer qualquer outra coisa que eu julgar que esteja certa. Não, mas ele defende bem nessa hora, porque assim, você pode ser, tipo assim, eu não gosto de determinada situação, de qualquer situação, não gosto. Isso não te dá o direito de ter ações contra o que você não gosta. Você tem o direito de se manifestar. Vamos pensar assim, eu sou racista, eu não gosto de pessoas dessa classe. Não gosto. É um direito meu de não gostar.
O meu direito de não gostar não me dá um outro direito que seria ofender qualquer uma dessas pessoas. Aí sim, eu cometi um crime que seria qualquer um. Você tem que arcar com as consequências. Vou arcar com as consequências. A lei tem que estar lá. O que a lei não pode fazer é impedir a pessoa de ter liberdade de sentir o que ela quer. Entendeu? De manifestar a sua emoção, sim, a lei pode me impedir. Mas não pode, por exemplo, ter uma consequência para mim se eu vir falar assim, eu não gosto disso. Ah, você não gosta? Então é porque você é isso. Se você é isso, você vai ser culpado. Culpado por quê? Eu não gosto. E eu não tenho que ser penalizado porque eu não gosto de uma coisa. E hoje a lei funciona dessa forma. Ah, se você não gosta disso é porque você é racista. Você tem racismo contra essa situação. Se você é racista, você vai responder por crime de racismo, que é uma pena pesada. Entende? Esse é o conceito dele, né? Sim, tem um pensador austríaco chamado Karl Poppers, que ele fala sobre o paradoxo da tolerância. E ele começou a observar a ascensão ali dos regimes autoritários na década de 30, 40, 50. E aí, o que é que ele defende na linha de pensamento dele? Que tem que ser intolerante com ações que não dá para tolerar. Para ficar mais simples, assim, eu não posso ser tolerante, tolerar posturas intoleráveis, porque isso pode ganhar força. Se isso ganhar força, isso toma um espaço, né? E enfim, é onde acontecem as barbáries. Foi assim que aconteceu tudo que a gente viu ali no Holocausto. No Holocausto, né? Foi assim que aconteceu a escravidão, né? Que é o nosso berço, né? O nosso berço é um pelourinho. Por quê? Porque as pessoas tinham um direito de pensarem de certa forma e não se colocarem no lugar do outro. Pergunta para o outro, né, para quem está sendo massacrado, se ele acha a mesma coisa. Claro que não. Então, nessa questão de oprimir, ela tem que ser repensada e pensada com muito cuidado. A gente não pode usar o argumento de liberdade de imprensa para falar o que quer em nome de atrocidades, sabe? Porque é daí que começa. Eu não posso dar essa liberdade para nenhum cidadão, porque a gente aprende com a convivência em grupo. Nós vivemos, repito, a gente vive em comunidade e eu aprendo a partir da sua experiência, e eu vou criando a minha experiência. Porque senão eu ia ficar ilhadinho ali na minha caverna e falando ali para as paredes o que eu bem achasse, né, mas sem ferir os outros. Porque se eu estou numa roda de conversa, o que eu falo sim pode afetar vocês. E eu não tenho esse direito. Todo mundo é influenciável, não é? A gente tem que lembrar dessa participação também, assim, que todo mundo é autossugestivo. A gente não percebe. Mas quando você dá um estímulo, qualquer que seja, ele vai ter uma reação dentro da pessoa, né? E aí sim faz muito sentido o que você fala. Porque se a gente dá a oportunidade da pessoa de se manifestar num sentido muito negativo, indiretamente ou diretamente, ela vai influenciar alguma coisa na percepção de quem está próximo, porque todo mundo é autossugestivo, né? A gente não percebe, é aquela coisa, fale e vai acontecer, né?